Na série Municípios Capixabas, você conhece agora Bom Jesus do Norte, a segunda menor cidade do estado. O município fica no extremo sul. É cortado pelo rio Itabapuana, que representa o limite entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. O município de Bom Jesus do Norte fica a 217 quilômetros da capital Vitória. Tem população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em pouco mais de 9.600 habitantes. A cidade surgiu a partir de uma estação ferroviária que, no início do século XX, ligava o Rio de Janeiro ao estado do Espírito Santo. Originalmente, a estação se chamava Bom Jesus do Itabapuana e foi inaugurada em 1917. Na década de 40, passou a se chamar Bom Jesus do Norte. Ela teve grande importância econômica para a região porque era por ela que eram transportados mercadorias e pessoas de um estado para outro. Mas na década de 50 ela foi desativada e hoje o único vestígio da sua existência é este galpão, onde agora funciona uma marcenaria. Antes de se chamar Bom Jesus, a cidade era uma povoação conhecida como Jardim e pertencia ao município de São José do Calçado, como lembra Dona Maria do Socorro. A localidade, antes de ser até distrito, chamava Jardim. E nasceu à margem de cá do Itabapuana, com dependência quase que total de Bom Jesus do Itabapuana, que é do estado do Rio. Quando nós nos transformamos em distrito, a gente chamava Jardim. Depois passamos a Bom Jesus do Norte já como cidade. A região era o ponto final da estação e, diante da importância da ferrovia para o lugarejo e do crescimento populacional e econômico gerados por ela, o distrito foi emancipado em 9 de abril de 1964. Como a cidade é muito nova, encontramos testemunhas oculares de seu nascimento. Uma delas é o primeiro prefeito eleito, João da Silva Batista. Ele é guardião de documentos históricos que registram os primeiros anos do novo município. O ex-prefeito lembra da importância da estação ferroviária para a nova cidade e lamenta sua desativação na década de 50. Naquela época, aqui estava em progresso. Uma produção de café extraordinária. Aqui próximo no estado do Rio, tinha 2 usinas, Santa Isabel e Santa Maria, com um movimento muito grande. Aqui não deixava de influenciar as nossas atividades aqui comerciais. Com aquele plantio de cana, com a pecuária e especialmente o café, os trens, os vagões saíam lotados daqui e até Ponte do Itabapuana. Então, na proporção que foi entrando a rodovia, a ferrovia foi se tornando deixou de ser importante para o transporte, tanto de pessoal como de produtos da região. Eu tenho correspondência do governador, parece Carlos Lindenberg, João dos Santos Neves, lá do secretário do Juscelino Kubitschek, tem até um telegrama do Juscelino. Entendeu? Recebemos sua carta reclamando sobre o fechamento, a paralisação da Estrada de Ferro, mas já encaminhamos o processo para a autoridade tal, para o ministro. Então foi feito assim, através de lideranças, né? Tinha aqui um comprador de café, os comerciantes, tal coisa. Aquelas reivindicações praticamente isoladas. Não houve assim um movimento. Naquela época não tinha aquele espírito de conjunto para fazer uma reivindicação. Após 45 anos de emancipação, Bom Jesus do Norte cresceu, mas mantém as características de cidade do interior. A economia, que antes era movimentada principalmente pela estação ferroviária, hoje tem no café e, em maior escala, na pecuária leiteira, suas maiores fontes de renda. Foi para fortalecer os produtores locais que, em 1948, foi criada a Cooperativa Agrária Vale do Itabapuana, a Cavil.
A sede fica próxima à prefeitura, mas como as atividades foram crescendo e o espaço ficando apertado, a fábrica mudou-se do Espírito Santo para Bom Jesus do Itabapuana, no Rio. A cooperativa é composta hoje por cerca de 1.000 cooperados. São agricultores espírito-santenses de Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Apiacá e parte de Mimoso do Sul, e de outros estados como Bom Jesus do Itabapuana, no Rio de Janeiro, e também de Minas Gerais. O presidente da Cavil explica que nos períodos de maior produção, a fábrica chega a receber mais de 80.000 litros de leite por dia. A nossa fábrica tem capacidade para processar todo esse leite. O que nós fazemos? Queijo, manteiga, requeijão, iogurte, bebida láctea, várias linhas de queijo, né? Queijo mussarela, que é o que mais vende, queijo prato, queijo Minas, queijo padrão. Então são vários os produtos. Parece que nós temos 18 produtos na nossa linha de produção. E são as pequenas propriedades que abastecem a cooperativa, como a do seu Plínio. O dia começa cedo no seu sítio. Ele e a mulher trabalham juntos para a coleta do leite, que aqui é feita de forma artesanal. O agricultor nasceu e foi criado em Bom Jesus do Norte, na época ainda distrito de Calçado. Ele lembra que as dificuldades já foram maiores, mas garante que não tem vontade de sair daqui. Segundo ele, há muito trabalho, mas o que não falta é disposição. Tem as coisas boas do passado que aconteceu, as dificuldades fazia parte, havia tudo muito difícil e tal, mas hoje as coisas estão muito mais fáceis. Hoje a gente paga um preço, mas tem um conforto também, né? Na cidade hoje, ou na roça, melhor dizendo, nós temos condição de ter uma vida como a da cidade, porque a pessoa pode tem energia na zona rural já aqui na nossa região há mais de 20 anos, mais ou menos quase 30 anos já. Então isso aí foi uma coisa muito boa que aconteceu. A gente tem um conforto na roça e que as pessoas têm também na cidade. Trabalhar para mim é lazer, interte, passo o tempo, né? Preciso trabalhar e gosto de trabalhar. Voltando para o centro da cidade, encontramos o comércio que ainda é restrito às necessidades básicas. O algo mais é encontrado na cidade vizinha, que fica no estado do Rio. Dona Maria do Socorro destaca que no início, como Bom Jesus do Norte ainda não era muito desenvolvido, dependia muito do município vizinho. Nós somos Bom Jesus do Norte, embora estejamos no extremo sul do estado do Espírito Santo. A gente chama do Norte em relação a Bom Jesus do Itabapuana. Você já viu a quantidade que a gente depende deles. Mas a identidade capixaba está se implantando. Aos 84 anos, os dedos já têm as marcas da idade, mas ainda são ágeis. As músicas estão na memória de Dona Nina, que as reproduz com delicadeza. Foram os estudos e o trabalho que levaram Dona Nina a se mudar para a cidade fluminense. Ela diz que sua família colaborou com o desenvolvimento da cultura local. Quando fundamos, que não fui só eu, o Departamento Conservatório Brasileiro de Música, muitos jovens, adultos também, né, adolescentes, vieram estudar música conosco. Algumas com a intenção de ajudar a igreja, para tocar a igreja. Nós temos lá 3 ou 4 que estudaram conosco e hoje tocam lá na igreja. Estudaram, fizeram o curso do Conservatório Brasileiro de Música. É faculdade, é nível de faculdade. A cultura maior, nessa ocasião, era o cachambu. Lá hoje, Pracinha São João, tinha um grupo aqui
batia, como eles falavam, e não tocava o cachambu. E todo mundo ia para lá para assistir, inclusive eu ia com meu pai para assistir, porque eu sempre gostei muito disso. Aquelas batidas do cachambu, não é? São umas batidas muito fortes e que leva a gente também quase a participar. Também tinha o Boi Pintadinho, é um grupo de senhores, às vezes a família inteira participava do Boi Pintadinho. Ele saía de um determinado lugar, esse grupo, digamos, de uma fazenda aí perto, uma fazendola, e vinha até a cidade, e cantando e tocando. E no meio desse tinha um boi, né? Era um homem com aquela carcaça do boi, com a cara do boi que eles preparavam, quando matavam aí um boi, eles preparavam aquilo, a cara era mesmo do boi. E eles dançavam ali, reuniam as famílias. Muita gente ia para lá para bater palma, às vezes levava as coisas para as crianças, levava um doce, levava bala para dar às crianças que participavam. De um lado, Bom Jesus do Itabapuana, no Rio de Janeiro. Do outro, Bom Jesus do Norte, Espírito Santo. As duas cidades são separadas pelo rio e unidas não só por esta ponte. Embora pertençam a dois estados diferentes, os moradores de ambos os lados mantêm o mesmo sentimento, de que moram em um só lugar. Nunca houve desavença. Eu sou bonjesuense, pronto. Ou de um lado ou do outro, nós pertencemos a Bom Jesus. Outro destaque da cidade é a Praça São Geraldo, que reúne a prefeitura, a rodoviária, a Câmara Municipal e a Igreja da Paróquia de São Geraldo. Aqui é o ponto de encontro dos moradores, tanto da cidade capixaba quanto do município fluminense. À noite, crianças brincam no parque e aprendem a ter disciplina durante as aulas de capoeira. Mas Bom Jesus do Norte não tem só fazenda e comércio. Suas montanhas escondem também algumas belezas naturais. O principal ponto turístico é a cachoeira da antiga usina hidrelétrica, construída em meados do século XX, no afluente do Rio Calçado, que deságua no Rio Itabapuana. Mas, infelizmente, hoje o acesso até ela é bem difícil. Tanto que não é mais possível ver a grandeza de sua queda d'água, que tem cerca de 80 metros, já que a vegetação cresceu tanto que encobriu a cachoeira. O funcionário público Marcelo foi quem nos mostrou o lugar. Ele conta que após a implantação da hidrelétrica, formou-se uma pequena povoação. Havia casas, escola e até uma igreja. Mas o que resta hoje são apenas ruínas. Quando tinha a usina aqui em pleno funcionamento, os funcionários que tomavam conta da usina, que nas grandes usinas hoje tem que ter as pessoas também para tomar conta 24 horas, eles acharam melhor trazer as famílias para morar aqui. Aí o que acontece? Pelo fato de ser um pouco afastado da cidade, aí eles colocaram uma pequena igreja, uma pequena escola e atendia também a comunidade ao redor dos produtores rurais que vinham para cá, os filhos traziam para estudar, aos finais de semana tinha missa, entendeu? Esse tipo de coisas assim. Depois de 2 dias percorrendo as ruas e fazendas de Bom Jesus do Norte, nossa viagem chega ao fim. Aqui encontramos moradores cheios de histórias para contar, pessoas simples e trabalhadoras. Um povo que ama o lugar onde nasceu e que, mesmo diante das dificuldades impostas pela luta do trabalho no campo, jamais vão negar a seus visitantes o sorriso e a hospitalidade do interior.